Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês três posicionamentos em relação ao ensino religioso. Primeiro que tudo, a gente precisa saber que o ensino religioso nas escolas públicas não é uma invenção do brasileiro, não é uma invenção do sistema educacional brasileiro. Se a gente olhar para os Estados Unidos e para a Europa, nós vamos perceber que lá também existe a presença do ensino religioso nas escolas públicas. E eu digo isso porque muitas vezes, quando a gente quer falar de laicidade, a gente olha ou para os Estados Unidos ou para o mundo europeu. É claro que eles já tiveram alguns avanços em relação ao Brasil, em relação ao nosso sistema, mas é bom deixar claro que, como eu falei, o ensino religioso não é algo que está presente apenas no Brasil. Em outros lugares também o ensino religioso faz parte do sistema público. Claro, alguns com as regras mais avançadas, outros com regras menos avançadas, mas em todo caso fica claro que o ensino religioso também está presente em outras regiões, em outras localidades, em outros países que inclusive são exemplos de laicidade, e lá também o ensino religioso está presente nas escolas públicas. Para a gente ter uma ideia, segundo Yves Bizet, somente França e Eslovênia não têm o ensino religioso na escola pública quando se trata então do mundo europeu. O ensino religioso no Brasil, ele é garantido pela Constituição. A Constituição brasileira diz que o ensino religioso ele é facultativo e deve estar presente nos horários normais das escolas públicas. Portanto, ele é obrigatório para a escola, mas é facultativo para o aluno. De vez em quando a gente ouve pessoas dizendo: nós deveríamos mudar o conteúdo do ensino religioso, ou a gente deve mudar o nome do ensino religioso para que ele fique mais atrativo, ou para que dê uma outra conotação ao ensino religioso. Mas a gente não pode fazer isso, porque para fazer isso teríamos que mudar a própria Constituição. O próprio nome ensino religioso, ele está presente no artigo 210 da Constituição. Então, mudar o conteúdo e mudar o ensino, aliás, mudar o conteúdo e mudar o próprio nome da disciplina não é possível. Aliás, fazendo uma correção, em relação ao conteúdo, sim, é possível haver mudança, é possível ter mudança, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 33, diz que os conteúdos ficam por conta dos sistemas de ensino. Então, o conteúdo, sim, ele pode mudar de região para região, de lugar para lugar, de acordo com os sistemas de ensino. Mas o nome da disciplina não. O nome da disciplina, ela deve ser chamada mesmo ensino religioso, pelo menos por enquanto, porque é o que está lá na Constituição. Então vamos aos posicionamentos. O primeiro posicionamento em relação ao ensino religioso defende que o Estado é laico e por isso não há motivo, não há por que existir ensino religioso nas escolas públicas. E esse posicionamento defende que a religião é uma decisão privada, é uma escolha privada, então ela não pode estar presente nas escolas públicas. A religião é uma escolha de fórum íntimo, ela faz parte do espaço privado dos templos, então ela não tem necessidade de estar presente nas escolas públicas. Quando uma pessoa escolhe fazer parte de uma religião, ela adere a uma série de valores morais, de valores éticos, que são valores daquele grupo religioso. São valores que fazem parte especificamente daquele grupo que ela escolheu para fazer parte. Então, nesse sentido, esses valores, eles não podem ser compartilhados, eles não deveriam ser compartilhados na escola pública em forma de ensino religioso para todas as pessoas.
De acordo com esse posicionamento, o ensino religioso também não tem condições de abordar todos os grupos religiosos, todas as religiões. Então não tem como você ter um ensino religioso neutro, isento. Por isso, mais um motivo para que o ensino religioso não esteja presente nas escolas públicas. E tem aqueles que ainda vão mais além, que eu diria que são mais radicais. Segundo eles, o ensino religioso, ou o ensino das religiões, ou mesmo o conteúdo religioso, não passa de um conteúdo de fantasia, de mitos, de ensinos que não são verdadeiros, e que por isso esses ensinos, esse conhecimento não deveria estar presente na escola. E o ensino religioso para essas pessoas não são resultados de conhecimentos científicos, são resultados de conhecimentos produzidos pelo próprio grupo, e alguns acham que esse conhecimento são conhecimentos então fantasiosos, mitológicos, não fundamentados na verdade, e por isso não deveria estar à disposição da escola, do ensino e das crianças em geral. O segundo posicionamento diz respeito àqueles que defendem um ensino religioso catequético, um ensino religioso doutrinário, um ensino religioso proselitista, porque esse tipo de ensino está fundamentado, está baseado numa única vertente, numa única matriz, numa única visão de mundo, numa única visão religiosa, numa única visão religiosa dominante. Portanto, ele deve ser catequético, ele deve atender ao grupo dominante na sociedade. Esse pensamento vai de encontro ao que diz o artigo 33 da LDB. Nesse artigo, a LDB é bem clara: o ensino religioso não pode ser um ensino proselitista. E proselitismo é isso, é tentar converter as pessoas, fazer catequese, fazer propaganda do meu grupo religioso com a finalidade de ter mais adeptos, de trazer as pessoas para o meu grupo. Então, quando eu decido que o ensino religioso ele pode ser um ensino catequético, eu, na verdade, estou enfatizando esse tipo de visão. Essa ideia ficou mais reforçada porque, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino religioso pode sim ter esse caráter catequético. Ele pode atender à religião dominante, à religião da maioria. Bem, então como é que isso funcionaria na prática? A escola, então, teria que verificar se a maioria daqueles alunos que estão naquela sala de ensino religioso são, por exemplo, cristãos, são evangélicos ou são católicos. Então o ensino religioso ele pode sim ser feito para atender essa maioria, esse grupo dominante, essa religiosidade dominante na sociedade. É claro que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela atende a interesses políticos, a interesses que fazem pressão para que o ensino religioso tenha essa linha, para que o ensino religioso siga nessa direção. Há interesse, então, de grupos religiosos cristãos, porque esse grupo é a maioria, se constitui maioria na sociedade, e há interesses também de políticos que querem receber apoio desses grupos religiosos. Então o Supremo Tribunal, na minha visão, dá um passo atrás quando ele decide que o ensino religioso pode ser um ensino catequético. Vejam bem, a decisão do Supremo Tribunal ela é incoerente, porque nas falas dos ministros a gente ouve eles dizendo que o Estado é laico, que o Estado deve permanecer laico, mas ao mesmo tempo eles decidem então que o ensino religioso ele pode ser um ensino catequético. O terceiro posicionamento diz respeito àqueles que defendem o seguinte:
Bom, o Estado é laico, mas não há incompatibilidade entre o ensino religioso e Estado laico. Esses dizem o seguinte: a religião, o conhecimento religioso, é um conhecimento que está à disposição da sociedade. Então a gente não pode privar as crianças, a gente não pode privar as pessoas de ter acesso a esse conhecimento produzido pela sociedade a respeito da religião. E o ensino religioso, então, teria essa função de colocar para a escola, de colocar para as pessoas um conhecimento que está à disposição da sociedade e que tem por objetivo colocar à disposição das pessoas esse conhecimento produzido cientificamente. É importante também a gente pensar o seguinte: a nossa organização curricular, ela está organizada em forma de disciplinas que tem como objetivo, como o próprio nome já diz, examinar algo específico, ser especialista em algo. Hoje nós temos uma maneira diferente de enxergar a realidade. A realidade precisa ser enxergada de forma mais abrangente, de forma mais ampla. E essa visão do especialista, ela não consegue explicar toda a complexidade da sociedade. O ensino religioso ou a religião faz parte dessa complexidade da sociedade, dessa complexidade do ser humano. O ser humano está inserido numa cultura, ele é resultado dessa expressão cultural, e para entender esse ser humano é necessário que a gente amplie essa visão. Então, essa visão mais interdisciplinar, ela vai nessa direção de entender que a sociedade é complexa, o ser humano é complexo e a religião faz parte dessa complexidade. O ensino religioso, então, daria uma contribuição nesse sentido. Essa visão defende um ensino religioso não proselitista, um ensino religioso que, de fato, contemple o estudo do fenômeno religioso. Nesse sentido, o ensino religioso, como já foi dito, ele é expressão, ele é resultado do conhecimento científico produzido pelas ciências que estudam a religião. E as ciências que estudam a religião podem ser, por exemplo, a filosofia da religião, a história, a sociologia da religião, a antropologia, a teologia, mas acima de tudo, alguns defendem que a ciência que tem essa autoridade para explorar a discussão a respeito da religião é as ciências da religião. Essa ciência, então, é que serviria de base epistemológica para discutir o ensino religioso nas escolas públicas. Nesse sentido, o ensino religioso trabalharia com o conhecimento produzido por essas áreas. É claro que mesmo decidindo que a ciência que tem mais autoridade para falar desse assunto seria as ciências da religião, mesmo assim ainda fica um problema. Qual seria o objeto do ensino religioso? Seria o fenômeno religioso? Seria o sagrado? Seria o transcendente? Ou seria a própria religião? Ou será que quando eu digo que vou examinar o fenômeno religioso, essas outras questões já estão presentes? O sagrado, o transcendente e a própria religião já faz parte daquilo que eu chamo fenômeno religioso. Assim, esse terceiro posicionamento entende também que o ensino religioso não se restringe a uma história das religiões, a uma história comparada das religiões. Quer dizer, o professor, a professora não vai para a aula para ensinar um pouco de cada religião. É claro que se isso acontecer, já é um avanço em relação ao ensino proselitista. Mas a ideia não é essa. A ideia é estudar o fenômeno religioso a partir de algumas estruturas presentes nas religiões, como, por exemplo, os seus mitos,
a sua ética, a sua história, a sua simbologia, os seus valores. São essas estruturas que praticamente estão presentes em todos os grupos religiosos, em todas as religiões. Então é importante estudar a religião a partir dessas estruturas. Nesse sentido, esse posicionamento discorda daqueles que dizem que o ensino religioso é fantasioso, é mitológico, não tem nenhuma verdade. É claro que aqui a gente tem que distinguir duas coisas. Uma coisa é o conhecimento produzido pelo grupo religioso, que está expresso em seus textos sagrados ou em sua tradição oral, enfim. Outra coisa é o conhecimento produzido pelas ciências que estudam esse conhecimento dos grupos religiosos. São coisas diferentes. Existem os conhecimentos produzidos pelos próprios grupos religiosos, em que de fato estão presentes ali os seus mitos, as suas histórias, que podem retratar o contexto em que eles foram produzidos, o contexto em que aquelas pessoas viviam, que podem ser verdadeiros ou não, mas existem o conhecimento produzido pelas ciências que estudam esses grupos. E são as ciências que estudam esses grupos que vão embasar, que vão dar direção para o conteúdo do ensino religioso também. Por isso que eu falei que é importante a gente mudar esse paradigma fundamentado na disciplina para um paradigma que enxerga a sociedade de forma mais complexa. Porque nesse paradigma em que eu enxergo a sociedade de forma mais complexa, existe então a possibilidade da gente valorizar a mitologia, valorizar a poesia. É importante a gente valorizar aquilo que muitas vezes o chamado conhecimento científico, pensamento científico não valoriza, como se isso não fizesse parte do ser humano ou da sociedade. Aqui no Brasil já existem e estão funcionando há algum tempo alguns cursos de licenciaturas em ciências da religião que têm por objetivo exatamente preparar os professores, as professoras, para exercerem a atividade de ensino religioso nas escolas públicas. E isso é muito importante, porque a gente atende uma necessidade do sistema educativo de ensino brasileiro para preparar as pessoas para essa atividade. O ensino religioso não pode ser desenvolvido por qualquer um, por qualquer pessoa, ou por qualquer pessoa que tenha uma graduação em qualquer área. É preciso dar uma seriedade ao ensino religioso nesse aspecto. Isso significa que a discussão a respeito da religião e do ensino religioso chegou à universidade, chegou no local onde se produz conhecimento científico. E isso é muito importante. Eu diria que no Brasil o ensino religioso então caminha para essa terceira postura, para esse terceiro posicionamento, em que enxerga o ensino religioso não incompatível com o Estado laico. Ao mesmo tempo, esse ensino religioso ele não é proselitista e se baseia em conhecimento produzido cientificamente a partir daquelas ciências que eu já citei. Mas ultimamente, como eu falei, esse primeiro posicionamento ele ficou um pouco mais forte pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter aprovado essa ideia de um ensino catequético. É claro que isso é resultado do contexto político atual e da forte presença do pensamento conservador e fundamentalista da nossa sociedade. Bem, eu diria que tanto aqueles que defendem que o Estado é laico e que por isso não há porquê, não há motivo para que o ensino religioso esteja presente nas escolas públicas, e aqueles que defendem que o Estado é laico e não enxerga essa incompatibilidade do ensino religioso
nas escolas públicas, eu vejo essas duas posições como legítimas. Então, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria discutir com vocês. Espero que elas ajudem nas suas futuras reflexões. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!